De que maneira você se apresenta a Deus na igreja? Não estou falando de traje, não. Deus não está olhando para a parte exterior. Romanos 12, lá no verso 1, fala: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é apresentar o corpo em sacrifício vivo? Às vezes a pessoa vai na igreja e os mais antigos contam, né, que andavam quilômetros para chegar na igreja e às vezes andava de chinelo, de dedo, não tinha dinheiro para condução ou não tinha a própria condução para ir. Às vezes num lombo do animal, às vezes numa carroceria de um caminhão. Conforme os recursos iam e ainda vão, né? Às vezes atravessavam rios, balsas, para ir e faziam o seu sacrifício para poder congregar, ouvir a palavra de Deus, né? Outros até congregavam doentes, outros com, né, problemas, deixava algum familiar doente em casa, ia, a própria pessoa às vezes doente, coração apertado, às vezes angustiado, coração sangrando, mas vai para a igreja, vai congregar mesmo assim, né? Dor de cabeça e dor pelo corpo, mas faz o sacrifício e vai se apresentar diante de Deus. O sacrifício não é levar dinheiro no altar, né? Eu estou sacrificando no altar, isso aí é enganação, isso é enganação para levar o dinheiro do povo. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é a pessoa apresentar o seu corpo em sacrifício, sacrifica as suas vontades, os seus desejos, né? Ele deixa, às vezes, o seu descanso, o seu lazer, deixa, às vezes, né, sua família, seus prazeres, para poder ir na igreja, servir a Deus, apresentar o seu sacrifício vivo. E é um sacrifício também santo, mas nem sempre o coração está tão limpo assim, né? E sem santificação ninguém verá a face de Deus, nem eu, nem você, ninguém está nessa condição assim. Aí, então, como é que eu vou fazer então para apresentar o meu sacrifício vivo e santo? Então, se você não está santo, buscai a santificação. Aí você vai na igreja para buscar a santificação, Deus te santifica pela palavra, sem a qual ninguém verá a face de Deus. Aí você é santificado pela palavra, aí você está apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo, e aí o que é lindo nessa história, e agradável a Deus. Aí Deus se agrada, Deus vê, né, que você foi no seu limite, né? Você foi mesmo sabendo da tua limitação, você não foi lá como uma heroína, uma super mulher, você não foi lá como um super homem, né? Como salvador da pátria, né? Como, né? Nada disso, você foi lá dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, que nem aquele homem lá, né? Pecador, vai lá e sai da igreja justificado. Deus atenta para um coração desse, e o outro que vai cheio de si, né? Eu faço esmola, né? Faço jejum, faço oração, faço tanta coisa, mas vai cheio da sua arrogância, não vai com humildade e volta com os seus pecados. Então, nosso culto racional é esse, nos apresentar nesta condição diante de Deus. Esse é o nosso culto racional. O que é racional? É inteligente. A palavra diz culto, né? De cultura, né? De inteligência, culto racional. Então, Romanos 12, verso 1, para a nossa meditação. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, em primeiro lugar, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você vai apresentar o seu culto para Deus. Você é que vai cultuar a Deus. Percebe? Quem está lá na frente só vai presidir o seu culto. O culto quem está prestando é você para Deus. Apresentar o vosso culto. O culto quem faz é você individualmente. Apresentar o vosso culto de uma maneira agradável a Deus, de uma maneira inteligente, e aí Deus aprova, Deus abençoa, Deus aceita. Então vamos com essa intenção. Quando formos da outra vez na igreja, pensar assim, né? Vou apresentar o meu corpo em servidão, vou servir a Deus, vou colocar o meu corpo à disposição de estar a serviço de Deus, não do irmão, da irmã, de ninguém. Eu vou servir ao meu Deus em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Deus está olhando, né, procurando aos tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Se ele encontrar, ele vai abençoar, né? E assim cada um de nós sai da igreja melhor do que entrou, como aquele homem,
desce abençoado da adoração, porque ele pediu, tem misericórdia de mim, pecador. E o outro cheio de si volta com os seus pecados. E o outro voltou cheio do Espírito Santo, porque adorou em espírito e em verdade. Deus te abençoe e a mim também, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo. Me siga.